Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, o texto que eu quero trazer ao seu coração se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz que Deus veio falar com Jonas e disse para Jonas: dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive e prega, porque a maldade dele subiu ao meu coração. E aí a palavra vai dizer que Jonas se dispôs a ir na direção de Tarsis. Só aqui, querido, eu quero que você entenda. Jonas era um profeta, um homem escolhido por Deus, alguém que para o seu tempo recebeu um chamado de Deus para a sua vida, para ser um profeta de Deus, anunciar aquilo que Deus ele queria fazer sobre a face da terra. A cidade de Nínive, a história vai dizer que eram homens perversos, homens de muita maldade. Uma cidade onde o pecado, tudo aquilo que era errado, tomou conta daquela cidade. Mas a palavra vai dizer que Deus pediu para Jonas ir pregar, e pregar o arrependimento, porque a maldade, o pecado subiu até Deus. Só que a Bíblia vai dizer, querido, que Jonas ele se dispõe, ele até se levanta, ele até se esforça para ir na direção contrária. Ele não queria ir para Nínive, ele não queria pregar em Nínive. E não é porque ele tinha medo, não é porque ele tinha dúvida, é porque no seu coração ele não queria salvação daquela cidade. E diz a história, que ele vai, entra dentro de uma embarcação, se depara com uma grande tempestade, a ponto de ser jogado em alto mar, um grande peixe o engole, 3 dias dentro do ventre de um peixe, não é baleia, é de um peixe. E depois, quando ele está ali no pior momento, ele clama, ele ora, e Deus dá a chance para ele de fazer tudo diferente. Ele vai para a cidade de Nínive, ele prega o arrependimento, as pessoas se arrependem, acontece salvação, mas isso ainda não gera alegria no coração dele. Aqui, querido, é uma história muito linda e uma história que nos ensina muito. Por quê? Caminhar na presença de Deus, estar na presença de Deus, muitas das vezes, vai ser dizer não para o meu querer, a minha vontade, para que o propósito de Deus prevaleça. Estar na presença do Senhor, muitas das vezes, é você entender que a renúncia vai ser algo estabelecido em nossas vidas. Nós vamos precisar renunciar coisas para estar dentro do propósito do Senhor. E eu sei que a renúncia nos dias de hoje é algo desafiador. Por quê? Porque o mundo tem nos treinado que a gente pode tudo, que tudo é possível, que você tem direito, que o que você quer você conquista. Isso é o treinamento do mundo. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós vamos ter que aprender a renunciar. E não é renunciar coisas boas, querido, é renunciar o pecado. É renunciar coisas que nos distanciam da presença de Deus. É renunciar coisas que destroem a nossa casa, destrói a nossa família. Deus ele não vai cobrar nada de mim, de você, querido, que seja bom. Ele vai cobrar aquilo que traz destruição, que nos autodestrói. Então Jonas, sendo um profeta, ele decidiu fugir da presença de Deus. E quantos que vão me ouvir hoje têm fugido da presença de Deus, têm fugido do propósito de Deus, querido? Eu quero dizer para você, não adianta fugir. Você pode até tentar, mas Deus ele vai permitir você ir até certo ponto. E sem Deus, querido, você vai ver que não vale a pena. Sem Deus, você vai ver que é um tiro na água. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa manhã que o Espírito Santo de Deus, ele vai de encontro ao teu coração nessa manhã. E você entenda, você tem uma promessa de Deus. Existe um propósito. E se você obedecer aos princípios de Deus, você vai ver um milagre acontecer. Porque os planos do Senhor são muito melhores e maiores do que o nosso. Então, querido, pense nisso. Deus abençoe. Um dia abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe.